até a Mara falava sobre essa questão do Flamengo, eu queria fazer aqui uma ressalva. Quando eu citei o Palmeiras e a diferença de repercussão, que eu discordo, eu não vejo o Palmeiras tão abaixo do Flamengo, com metade da folha do Flamengo. Pelo contrário, o Palmeiras tem um elenco turbinado, construído, em boa parte ainda com o Alexandre Matos, utilizando muitos aportes da sua patrocinadora, que depois não pôde mais fazê-los por questões, digamos aí, fiscais, né? Teve a Receita Federal, interveio, o Palmeiras teve que assumir uma dívida e tudo mais, mas o Everton, Mike, Gustavo Gomes, o Rafael Veiga, o Marcos Rocha, vários jogadores campeões nos últimos anos pelo Palmeiras foram contratados na época do Alexandre Matos e alguns deles com aportes feitos pela patrocinadora, o próprio Borja, que acabou não funcionando. Então, a realidade é que esse Palmeiras não está assim atrás do Flamengo dessa maneira. A repercussão é diferente. E ela é diferente pelo que ela falou agora. É diferente por quê? Porque é um temor de que o Flamengo possa ser hegemônico. Mas se os outros estão com medo da hegemonia do Flamengo, por que não se organizam? Quando o Flamengo era o pobrezinho lá, que pagava atrasado, Vampeta fazia a piada, ninguém se preocupava. Por que o Corinthians não se estrutura? O São Paulo agora ameaça fazer isso, né, querendo aí se organizar. O Santos também. Né? O Palmeiras passou por isso também. Teve lá um apoio do Paulo Nobre, que é uma espécie de mecenato, que você tem ali alguém emprestando dinheiro para o clube a juros baixíssimos e ajudando, mas o Paulo Nobre não deu. O peixe, ele ensinou a pescar, mas ensinou e muito, ajudou e muito. Fez um grande trabalho no Palmeiras, ele é o salvador do clube, de certa forma. Então, a repercussão ela é muito grande, eu acho, pelo receio de que esse clube se organize e ele possa ser hegemônico. Mas, ao invés de combater, deveria se organizar. É como eu vejo. Senão a gente vai pensar assim, não pode virar o Bayern de Munique. Sim, não pode virar o Bayern de Munique. Se virar o Bayern de Munique é pela incompetência dos outros, porque esses clubes têm muito potencial de faturamento. Eles estão no maior mercado do Brasil, que é São Paulo. O trio de ferro, especialmente. E só estão, e dois deles muito atrás do Flamengo financeiramente, por conta de incompetência de gestão. E isso não pode ser jogado para baixo do tapete, na minha opinião. Tá? Sobre o Arthur, acho que é um bom jogador. Se o Palmeiras achar que é interessante, tiver que recomprar, eu não vejo nenhum problema, não. Desde que seja um negócio interessante para todas as partes envolvidas. Quando ele saiu, o técnico era outro, as pessoas que lá estavam eram outra, a presidência era outra, e acharam que era interessante vender para o Red Bull, que compra muitos jogadores jovens, né, de clubes grandes do futebol brasileiro. Está repleto deles lá. Esse rapaz, ele diziam que ele ia para a filial. A filial não, matriz, né? De certa forma, futebolisticamente falando, é matriz na Alemanha, mas acabou não indo. E agora está aí. Mas é um jogador que tem nível para atuar com camisas mais pesadas. Pode ser que, se a negociação sair, possa ser interessante, mas eu acho que o Palmeiras precisa pensar de fato, como você falou, concordo, nos jogadores para as posições de meio campo, onde perdeu duas peças fundamentais, o Danilo e o Gustavo Scarpa, que foram para o Nottingham Forest, eram titulares, e jogadores bem acima da média aqui do futebol brasileiro, no menos o melhor jogador do último campeonato brasileiro. Eu acho que no Paulista não se sente essa falta. Mais adiante, acho que essa carência pode se apresentar, especialmente quando chegar Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Agora, para a temporada, para o Palmeiras, só não é café com leite, porque vem uma fase de mata-mata agora e qualquer coisa pode acontecer. Mas ele é muito superior aos demais nesse estágio atual. O Campeonato Paulista não mede totalmente a força e dificilmente vai apontar eventuais fragilidades palmeirenses. Diga, Mara. Não, acho que o Mauro não está levando em consideração os 20% da torcida, né? Tem muita coisa aí para a gente considerar, e eu acho que isso, o fato de ser uma equipe tão gigantesca, mexe com muitos ânimos nacionais, assim, né? O Palmeiras não é tão gigante, talvez, quanto o Flamengo nesse aspecto, né? Tem uma torcida muito pequena, tá no estado mais poderoso economicamente, tem um estádio que recentemente foi construído e que gera muitos lucros, mas tem várias outras questões para a gente considerar também nessa equação. E aí, quanto ao Arthur, então ele foi vendido por 6 milhões de euros e agora existe aí a proposta de recomprá-lo por 15 milhões 3 anos depois, né? Uma baita de uma valorização, mas justamente, né, foi vendida antes do Abel Ferreira entrar, então no momento em que o time estava lá capengando, tinha acabado de levar aquelas surras do Flamengo do Jorge Jesus, que conseguiu fazer com que 2 técnicos do Palmeiras caíssem. Então, ou seja, a gente estava num outro momento também, num momento meio desesperado, as dívidas eram outras, não tinha tido todos os títulos que conseguiu nesse período desses 3 anos. Então, agora, talvez recomprá-lo, caso faça sentido, podia ser uma boa, assim, né? Mas
entender que foi vendido ali num momento diferente do momento que o Palmeiras está vivendo agora. Mas